4h em ponto, uma ótima tarde para você que acompanha a partir de agora o Falando de Vida pela TV Horizonte, Canal 30 e Rádio América 107,1, nesta que é a nossa terça-feira, dia 3 de junho de 2025. Vamos juntos trocar essa experiência no Falando de Vida. Mesmo que algo nos falte, podemos aprender a valorizar aquilo que temos ou que está constantemente disponível. Isso significa focar no meio copo cheio em vez de meio copo vazio. Fique com a gente, Falando de Vida. Falando de Vida. 4h em ponto, boa tarde para você que acompanha a TV Horizonte, canal 30.1, e você que está na Rádio América, ao vivo, pelo FM, o 107,1 também. Eu sou o Zé Carlos Piotto e conto demais com a sua audiência no rádio e na televisão, nessa convergência que a TV Horizonte e a Rádio América estão propondo para trazer mais informação e entretenimento para você. O nosso programa está com esse novo formato. E a edição de hoje conta também com a presença do padre Felipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Todos os dias nós temos a participação de um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte. Padre Felipe, que prazer tê-lo conosco, uma ótima tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Piotto, boa tarde a todos que estão unidos a nós pela Rede Catedral de Comunicação Católica, pela TV Horizonte, pela Rádio América, pelas redes sociais. É uma alegria nas terças-feiras poder estar aqui com vocês e já fica o nosso convite para você interagir conosco através do nosso WhatsApp 319-9412-2179. Repetindo, 319-9412-2179. Mandando as suas dúvidas de fé. Às terças-feiras essa é a nossa proposta, ajudá-los a conhecer melhor a fé católica, esclarecer dúvidas, para que a gente possa ir batendo esse papo ao longo do programa Falando de Vida. E o senhor sabe que é um alento tê-lo aqui para dar essa força, né? Obrigado, Piotto. Estamos juntos, né? E hoje também com a presença da professora Ângela Moura, que vem nos abrilhantar ainda mais. Ângela Matilde Moura, não é isso? Nesses 4h02, nós vamos ter a participação também da professora convidada, pedagoga Ângela Matilde. Vamos falar com ela sobre o propósito da pedagogia. Aliás, pedagogia como propósito, como desenvolver uma escuta ativa, né, das vozes que realmente importam. Crianças, educadores, emoções. Vamos falar, enfim, das coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, 4h03 no Falando de Vida. Professora, que bom tê-la conosco, professora Ângela Matilde, nome composto. Olha aí que legal, que bom recebê-la em nosso estúdio. Obrigado por estar com a gente. Em casa, os telespectadores acompanhando também o nosso bate-papo. Quando a gente fala de pedagogia, de ensino, de educação, é tudo que nós precisamos melhorar nesse mundo tecnológico que nós temos hoje, né? Seja bem-vinda. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando de um assunto que é muito gostoso. É a questão da educação e as maneiras de educar, que tem uma metodologia que é errônea, né? E que aquela que mostra que alguns aprendem, e tem a pedagogia com propósito que nos mostra que todos aprendem. Então, é a forma de ensinar é que muda a realidade. E nós temos hoje alguns problemas também no conjunto da educação, não é, professora? Digo, na estrutura, na sala de aula, no comportamento, na questão da família também, que às vezes manda o aluno para a escola, entrega para a professora alguém, né, com problemas. A gente pode abordar isso também, não é isso, padre? Com certeza, não é? É até uma curiosidade que é do padre, mas creio também que quem está conosco agora possa ter essa dúvida. O que seria esta pedagogia com propósito, professora? A pedagogia com propósito, ela tem base nas neurociências. É a capacidade que o cérebro tem da hiperplasticidade, do renovar, do estímulo, de trabalhar com as funções executivas, conativas e as funções também de conhecimento, que é as funções cognitivas. Né? Então, além da professora, da pedagoga,
tem que ter um pouquinho da fisiologia também humana, né? É tem. preciso entender um pouco a parte fisiológica do cérebro humano para que a pessoa compreenda esses problemas que são cognitivos, emocionais. Isso é importante para vocês, não? Hoje, com a neurociências dentro de sala de aula, a pedagogia ela tomou um corpo científico, um corpo que dá uma estrutura para o professor saber o que está acontecendo. Mas essa visão romantizada que as pessoas ainda têm, que é tudo por amor, que é isso. Gente, amor também é uma emoção. Sim. E ela precisa ser bem dosada, bem equilibrada, porque senão tudo em excesso faz mal. A questão é o equilíbrio. E é esse equilíbrio que o aluno precisa para ele aprender. Eu só consigo aprender se eu valorizo a minha história, ou seja, aquilo que me ensinaram, se eu valorizo a interlocução, a questão social, né, que eu frequento, e se eu tiver uma autoestima muito boa, né? E o que me faz ter toda essa conexão? A rotina. A rotina ela é necessária. O cérebro precisa de rotina. Então, esse cérebro ele tem que ser valorizado no seu funcionamento. Aí eu tenho aprendizagem. Senão, eu vou ficar batendo, enxugando gelo e a coisa não vai acontecer. E as crianças vão ficando mais dispersas, né, Padre? Estamos falando de crianças, mas também de adolescentes. E, às vezes, adultos também que estão inseridos neste contexto da sala de aula. Hoje a gente tem aí um trabalho importante do EJA, e a pedagogia, eu acho que importa muito nesse sentido, não, professora? Sim, não é? Falar de educação engloba o ser humano como um todo. A educação perpassa a vida desde o primeiro momento da concepção, no ventre materno, até a hora que nós somos chamados a deixar este mundo, não é? E hoje nós temos, além dos desafios próprios de cada pessoa no processo cognitivo, alguns desafios extras. Talvez a professora tenha condição de nos ajudar mais sobre isso, como, por exemplo, os celulares e o uso das telas, né? Como a pedagogia com propósito lida com esse desafio tão atual e que tem colocado até mesmo os educadores, os pais, aqueles que são responsáveis em transmitir conteúdos em situações muitas vezes de potência. Como a educação pode nos ajudar nesse caminho, professora? Muito. Primeiro é saber quem ofertou esse celular a essa criança. Né? Como a estrutura da educação, ela perpassa por uma questão assim, agora é novidade, então todo mundo vai ter tablet, todo mundo vai ter celular, e aí fica, é a coisa sem projeto. E aí, agora que já está toda a estrutura, viciou, tá, então tem a lei, porque a lei vem regulando aquilo que eu não dou conta de me conter, né? Então a lei entrou na escola para poder mediar esse problema. Ou seja, não foi trabalhado com essa criança a utilidade dessa ferramenta. Então passou da medida, eu só vicio naquilo que eu fico dependente. Então se eu estou dependente, alguém não me vistoriou. Por quê? A fase da primeira infância, segunda adolescência, o cérebro ainda não está estruturado para uma questão de regulação. Então precisa de um adulto para poder regular isso. Cadê o adulto? Então nós temos aí crianças que são colocadas em escolas com um excesso de informação, distribuído, digo, na cabecinha deles. Estou falando aqui de crianças da infância, da primeira infância, né? E você que está em casa, vendo a professora Matilde, se tem alguma dúvida, mande para a gente no 99412-2179. É o seu filho que está com problema, está levando o celular, não consegue se desconectar dele. Não é só o celular, não. São as manias que aprendem às vezes em casa e quer continuar isso dentro da sala de aula. Isso, né? E é muito sério isso, que as pessoas agora baniram. Ótimo, socialmente é bom, há uma questão de interação, reconquista, é muito ótimo. Mas tem que já estão viciadas, e essas que estão viciadas estão ansiosas, deprimidas, com pouco investimento cognitivo, irritabilidade. E aí, o que vão fazer com essas?
Porque nós temos que ver os dois lados. Aqueles que se beneficiaram com a lei e aqueles que foram prejudicados pela lei. Agora, a lei é boa? É excelente, mas precisa de um projeto. Tudo para começar e tudo para terminar, eu preciso de ter um projeto, né? Foi tudo muito abrupto, né? E também a gente tem aqui, eu queria fazer essa colocação, 4 e 10. Professora, estão querendo mesmo proibir, então, que os alunos levem o celular para dentro da sala de aula. Pedagogicamente, já se tem a informação de que não é mesmo produtivo, né? Mas aí alguém falou, mas a professora está com o celular dentro da sala de aula. Mas ela é professora, tem informações, conteúdo, ela se limita a usar, às vezes, o aparelho para a educação. Ou para a dependência. Então, nós estamos enrolados, porque está todo mundo no mesmo balaio, padre. Ouvindo a senhora, professora, fico eu pensando que, mais uma vez, a fé cristã traz luzes muito importantes para nós, não é? Quando nós olhamos a vida dos grandes santos e eles são unânimes numa afirmação que não existe progresso na vida interior sem disciplina e sem rotina, não é? Fantástico. E isto parece que agora o tempo contemporâneo, que de alguma maneira quis esse divórcio com o cristianismo, está tendo que se curvar e reconhecer, não é? Se nós não termos rotina, isto é, a repetição de hábitos de forma disciplinada e organizada, é impossível progresso em qualquer dimensão. É mais ou menos isso, não é? Que a pedagogia com propósito está nos redescobrindo, não é? São 4h11. Você que está em casa nos acompanhando pela TV Horizonte, pela Rádio América, nós vamos voltar ao vivo com o Padre Felipe, com a professora Ângela Matilde. Faça sua pergunta, interaja conosco. É o Falando de Vida, ao vivo, pela TV Horizonte e Rádio América. Não perca esse assunto, não corre não, hein? Vem para cá participar com a gente. 4h12, a gente volta rapidinho no intervalo comercial. Muito bem, 4h15, falando de vida, falando hoje de pedagogia, de educação e falando desse propósito da pedagogia de trazer um alento para nós pais, para vocês educadores, para vocês alunos também. A gente sabe que tem muito aluno acompanhando a gente, hoje com a participação do Padre Felipe e também da professora Ângela Matilde. Mas nós vamos à redação da Rede Catedral de Comunicação. Lá está a nossa jornalista Janaína Regiane, que vai fazer uma pergunta também, interagindo conosco com a professora Ângela Matilde. Boa tarde, Janaína. Seja bem-vinda, 4h16. Boa tarde, Pioto. Boa tarde, professora. Professora Ângela, a gente sabe que a pedagogia, a educação, ela vai muito além do que transmitir conteúdo, né, na sala de aula, na internet. E a gente sabe que às vezes a sociedade, alguns familiares, eles são pautados pela cobrança, né, aquela sensação de resultado imediato. E na pedagogia com propósito, como é que deve ser trabalhado isso? É ciência. E quando é embasado em ciência, você tem um outro repertório. O repertório eu tenho que saber como que essa criança se relaciona nesse ambiente, se esse ambiente é favorável à aprendizagem, né? Eu preciso saber como ela está socialmente integrada, a questão socioemocional, e como é a história de vida, a anamnese, essa família. Então, não é simplesmente conteúdo é consequência. Né? E se eu não me preparar para isso, a criança não terá condição de aprender. Não por incapacidade, não por transtorno, porque independente do que ela tenha, ela consegue aprender. Mas a metodologia que nos faz errar. Inclusive, numa questão de cérebro, né, o erro estimula muito mais, né, a hiperplaticidade, a sinapses, do que o próprio acerto. Isso significa o quê? A capacidade que você tem de interagir com o erro da criança para que ela acerte e aprenda o caminho. Então, isso é a pedagogia de propósito. 4h17. Padre Felipe, é um desafio muito grande nos tempos de hoje a gente trazer para
para dentro da casa ou para o conceito familiar hoje, a questão da educação, e a gente passa por isso também dentro do seio da igreja, não é? Porque vocês são educadores da fé, do espírito, da alma, e isso também é uma forma de pedagogia. Isso ajuda no conceito de centralizar, digo, os jovens, as crianças, também para a academia, para a escola? Eu acho que quando há esta integração entre fé e razão, e ligando tanto o espaço acadêmico de ensino com o espaço da fé, a pessoa enquanto sujeito ela é muito beneficiada e há um crescimento muito maior e até mesmo qualificado, não é? Porém, esse desafio nos alcança enquanto igreja. E parece que esta desestruturação começa maior nos adultos e afeta diretamente as crianças. Estamos aí quase que lidando com um prejuízo social histórico, né? E bem, vamos dizer assim, espalhado no nosso contexto, e que a igreja, com muita humildade, conta com o apoio dos profissionais, né? Daqueles que estão estudando, pesquisando a ciência, a neurociência, a pedagogia, para que a gente possa, de mãos dadas, qualificar o modo como nós comunicamos a fé e ajudamos as pessoas a dar passos para serem pessoas melhores, cidadãos mais conscientes e, sobretudo, cristãos, comprometidos com os valores do Evangelho. 4h19. Professora, trabalhar essas questões espirituais, a fé também, dentro do contexto da pedagogia, para dar um alento para as famílias ou até para os próprios jovens dentro do seio da escola, ajuda? Bom, hoje a ciência já comprova, né, o benefício da fé, tá? Na estrutura cerebral. Sim. Né? Então isso é muito lindo. Eu não sei qual é o córtex, mas eu sei que um deles, quando a gente tem um momento de oração, ele trabalha pulsando mais forte. Serotonina. Serotonina, isso, muito bem. Então é importante trabalhar esse contexto também da espiritualidade junto com a pedagogia. Ciência e fé podem andar juntas, não podem? Já estão juntas. Já estão juntas. Isso que é primordial. A fé é a esperança daquilo que não se vê, mas se espera. Isso é raciocínio, né? Isso é condição. E o cérebro, ele gosta de ser desafiado. Então, quando você espera, você luta. Você alcança. Como a própria Bíblia diz que não existe ação sem né? Você ter... Fé sem atitude é fé morta. Isso. E pior do que morta, nós já sabemos aí do cérebro que podre. O que é esse? É o que não funciona, é o que está parado. Então, a pessoa precisa ser desafiada. E a fé é um desafio. Então, está dentro da questão, sim, da neurociências, caminham juntos, já tem comprovação na USP, de pessoas que estão no leito de morte, e o benefício da oração já foi comprovada, da força das mãos, né, de uma questão de reação química. Então, é ciência. Muito bem, gente, o assunto é delicado, é denso, mas é bom, é gostoso, faz bem pra gente. 4h21. Nós vamos trazer a informação de trânsito direto da central da Rede Catedral de Comunicação com a Janaína Rejane, e nós já voltamos daqui a pouquinho com o Padre Felipe e com a professora Matilde também, conduzindo a gente com a pedagogia, e o Padre Felipe trazendo para a gente esse alento da alma. Vamos voltar lá na redação com a Janaína, porque o trânsito hoje é fundamental na televisão e no rádio. Boa tarde, Janaína. Trânsito livre na Rádio América, o rádio que te acompanha no caminho de volta, com notícias quentes e músicas que marcaram época. É isso mesmo, Pioto. Agora é para falar quem está na região metropolitana de Belo Horizonte, aqui em Contagem, especificamente no bairro Água Branca, é bom ficar atento, viu? Porque na rua Simval Alves da Cunha, na altura do número 105, tem uma mancha, tem um rastro de óleo lá nessa rua. O serviço da PM, da Transcom já aplicaram serragem nessa rua. É bom o motorista ficar atento porque está derrapando. Inclusive, a rua ela está interditada no sentido Água Branca, sentido no bairro Água Branca, lá em Contagem, porque estava derrapando os carros, os veículos que estavam transitando ali na região, nessa rua, ali
ali no sentido Água Branca, então o motorista tem que ficar atento porque ainda não tem previsão de liberação. Aqui em Belo Horizonte, ali no bairro Belvedere, né, ali na Avenida bairro Belvedere, não, perdão, na Olinto Meireles, na altura da Avenida Sinfônio Brochado, trânsito também apresentando lentidão agora nos dois sentidos. E lá no trevo do Belvedere, que a gente tem noticiado desde mais cedo, né? Um carro que estava com problema mecânico na saída da MGC 356, o trânsito ficou bem lento lá e continua lento. O trânsito está lento no sentido da Avenida Raja Gabalha, da Avenida Nossa Senhora do Carmo, então o motorista precisa ter atenção, porque nessa região ali do BH Shopping, do trevo do Belvedere, o motorista ainda continua encontrando lentidão por lá. Muito bem, 4 horas e 23 minutos. Obrigado, Janaína Regiane, direto da redação da Rede Catedral de Comunicação. Nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, trazendo mais pedagogia e a sua pergunta, a sua interação conosco também, aqui na TV Horizonte, Canal 30 e na Rádio América, 70 anos. O melhor está aqui. Fique com a gente. Vamos juntos, depois do intervalo, com mais perguntas. Quatro horas e 27 minutos, estamos ao vivo na TV Horizonte, Rádio América, nessa convergência. Eu sou o Zé Carlos Piotto, quero muito que você participe conosco. Queria agradecer a nossa equipe de produção fantástica, aí o pessoal da suíte, da TV, obrigado, da rádio também, nosso querido Baldino está aqui com a gente. É tudo para que você tenha o melhor. Voltamos ao vivo, trazendo uma pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp e você pode fazer a sua também, 9412-2179. Vamos com o Padre Felipe tirar essa dúvida. Eu queria contar com a professora Ângela Matilde para ajudar a gente a sintetizar. Tem muita pergunta desafiadora aqui, viu, gente? Não é isso, Padre? Verdade, Piotto, e é muito bom ter a interação dos nossos interlocutores, né? Não estamos falando sozinho, claro. Estamos falando com você que está nos acompanhando pela TV Horizonte, pela Rádio América, como, por exemplo, a Emanuele Francês. Ela disse: boa tarde, cabe aos pais dosar o uso das telas e oferecer aos filhos uma opção de interação como leitura, esporte, jogos em família. Aproveito para deixar um abraço para o professor Oswaldo do Colégio Pitágoras do bairro Carlos Prates, profissional dedicado à educação e excelente gestor educacional. É bom, né, quando os profissionais são valorizados, têm o reconhecimento. Nosso abraço a Emanuele, ao professor Oswaldo, que bom ter a participação com vocês. E nesse sentido, professora, é tão bom ouvir a senhora falar, não é? A senhora gosta do que faz e transborda isso na sua fala. Por favor, partilhe para nós um pouquinho da sua jornada profissional, como que a senhora chegou na neurociência e como a neurociência chegou na senhora, transformando a sua forma de lidar com a educação. Eu sou fruto de um padrão educacional totalmente errôneo, porque eu sou disléxica e a escola não estava preparada para mim. E por ela não estar preparada para mim e para ninguém, né, é bom terceirizar o problema. Então, o problema é da criança, é do adolescente, e eu passei a minha infância toda tentando mostrar que eu não tinha um problema, eu estava buscando solução, mas a professora não dava conta de observar isso. Então, chamou meus pais, era como se fosse uma missa fúnebre mesmo, de falar que eu não ia ser nada na vida, e isso eu só tinha 5 anos de idade, hein? Então, imagina. Então, a dislexia é uma dificuldade de leitura e de escrita. E, para isso, você precisa de ter uma metodologia totalmente diferenciada, né, para isso, com consciência fonológica. E na minha época era o carequinha, era o sistema global, então era difícil. Então eu tentava de todas as formas acompanhar a sala, e a minha maior angústia é ver os meus amigos começarem a ler e eu não conseguia. Mas como, né, a estrutura do disléxico, ele precisa de ter o coeficiente intelectual de mediana a superdotação, eu fui privilegiada com uma inteligência aprimorada. Acima da média. Acima da média. Então, eu decorava tudo.
Mas só que ela descobriu que eu estava decorando, eu não estava lendo. Então, quer dizer, minha estratégia caiu de novo. Caiu de novo. Então, ela pegou e começou a me expor. Por quê? De 1.500 alunos, só tinha 2 negras na escola, eu e minha irmã. Então, a gente estava passando por um propósito de preconceito, a dificuldade com a dislexia e sem estrutura, né? E meus pais foram rendidos a comprar essa ideia que eu seria incapaz. Então, o que os meus pais fizeram? Fizeram uma reunião e colocaram na minha cabeça que eu tinha que fazer magistério. Porque o magistério, eu iria trabalhar 4 horas, dava tempo de eu casar e cuidar de filho. Aí, né, eu fui crescendo com aquilo, mas achando que eu tinha alguma dificuldade. E ela falava assim que eu não seria nada na vida. E, gente, a profecia, a fala do professor é muito intensa e muito forte. Marcante. É marcante. Marca a gente para o resto da vida. Marca. E marca lá no âmago, né? Você tenta, mas aquela fala ecoa. Então, por mais que você tenha força de querer mostrar que não, há uma pessoa que é referência, fala que sim, né? Então, foi uma luta intensa. E aí eu só descobri que eu não era incapaz quando eu fui fazer pedagogia. Que bom. E se tornou professora. E hoje eu sou PhD em neurociências. Olha que maravilha. Parabéns. A gente vai voltar ao vivo com a professora Matilde, com o padre Felipe também, 4 horas e 32 minutos, mas nós temos uma informação que é urgente, porque mudou tudo no tempo. Nós vamos voltar à central da Rede Catedral de Comunicação com a nossa repórter Janaína Regiane, trazendo essa informação para a gente. E parece que mudou tudo mesmo, né, Janaína? Boa tarde, 4h33. Tempo e temperatura. Pois é, Pioto, é isso mesmo. O tempo mudou completamente. Ontem, no Falando de Vida, a gente já até havia comentado dessa previsão de chuva e agora escureceu, viu? Inclusive, a Defesa Civil emitiu, agora há pouco, um comunicado de chuva de até 20 milímetros e é bom a população ficar atenta, viu? Que tem possibilidade de raios e rajadas de ventos em torno de 45 km por hora e esse comunicado é válido até às 11 horas da noite de hoje, viu? Aqui no bairro Dom Cabral, a gente está vendo ali pela janela, já está bem fechado o tempo, algumas nuvens escuras, está ventando realmente bastante, já tem uma nuvem de poeira por aqui e é bom a gente ficar atento, inclusive, porque tem algumas recomendações, né? Durante a chuva, redobrar a atenção, evitar estacionar o carro debaixo de árvores, principalmente com essa ventania, né? Muito galho seco, pode cair e também a pessoa não se abrigar debaixo de árvores que pode cair esses galhos, pode cair algum tronco, não atravessar as ruas alagadas, aí atenção especial também para as áreas de encostas e morros, viu? Então fica esse alerta, esse comunicado da Defesa Civil que foi emitido agora há pouco, né? Eles emitiram esse comunicado, daqui a pouquinho também a gente traz a previsão do tempo atualizando para todo mundo que nos acompanha. Obrigado, Janaína Regiane, direto da central da Rede Catedral de Comunicação, 4 horas e 34 minutos. Professora, voltando lá na pergunta da nossa ouvinte telespectadora, o que cabe, na verdade, aos pais, à família, nesse contexto pedagógico? É mandar o aluno pronto, mastigado, mais ou menos, empurrar o aluno mesmo, como muita gente faz. Se o pai e a mãe não sabem o que fazer, não tem receita de bolo, mas uma dica para acalmar as famílias que estão mais, assim, desesperadas mesmo, na verdade. Desculpa a expressão, mas é isso, né? Às vezes a gente vê a mãe põe lá a mochilinha nas costas do filho, aquele monte de cavalo. Vai, meu filho, vai que a professora dá um jeito. A questão é que não existe mesmo receita de bolo, mas existe exemplo, né? E é o exemplo que educa. Sim. Então, e nós temos que entender que o adulto da relação é os pais, não é a criança. Nós temos um transtorno disruptivo, que é o transtorno opositor desafiador, que migra para o transtorno de conduta e migra para um transtorno antissocial, que é a sociopatia, que é aprendido. Se é aprendido, é o exemplo.
Ou seja, essas crianças que mandam nos pais, são os príncipezinhos, as princesazinhas que mandam nos pais. Então os pais estão ficando quase que escravos Rendidos. dos filhos. Isso, Nossa. querendo compensar. Muitos pais querem compensar a falta, porque está no mercado de trabalho. Os pais precisam entender que não é o excesso, não tem falta, a questão é ter uma experiência vivida. Não interessa a quantidade de tempo, mas ele precisa de saber quem manda. Né? Então, isso é uma questão séria. Quem manda, como é que é a palavra, mas tem que ser com coerência. Não é, com exigência, com autoritarismo. Nem violência, não. né? E nem violência. A questão não é essa, porque tem a violência emocional também. Sim. A questão é se mostrar como função responsável. Quem que é a função responsável? É a função de pai e a função de mãe. Então, se eu encontro essas funções dentro de casa, eu vou o quê? Seguir o quê? Conselhos, exemplos, virtudes, tá? Tudo aquilo que me deixa um sujeito ou uma pessoa organizada para a vida. E os pais têm que permitir que os filhos se frustrem. O não é necessário. Estava pensando aqui já o sim e o não. É necessário. A frustração me leva à maturidade. Se eu não frustro, eu não vou crescer. Aí fica esses meninos todos na geração Z, na geração neném, que só produzem dentro de casa, que não sai, não casa, não namora, não faz nada e fica dependente. Por quê? Antes de frustrar, os pais já estão lá. Tá com fome, filhinho? Toma. Ah, você já tomou banho? Você já fez isso? Já fez quantos anos? 30? Outro dia eu vou fazer aqui uma confissão, entre aspas, né, padre? Fui levar um copo de água pro meu filho, ele tinha acordado mais tarde, bati na porta, falei, filho, a água, ele falou, pai, não precisa. Eu falei, toma, que você tá precisando. Quantos anos tem seu filho? 19. Ah, muito bem. Brincadeira, né, gente? Como é que pode um marmanjo desse tamanho e eu tive que acordá-lo? Ele deve estar lá vendo a gente, ainda não falei o nome, mas são 2, né? Mas hoje a gente está nessa coisa biônica mesmo, de tentar sustentá-los a todo custo, né? Sim, sim. Faz parte essas doses de carinho, as demonstrações de afeto são importantes. O que a gente não pode é carregar nas costas quem tem capacidade de caminhar, né? É verdade. Esse é o grande desafio do tempo presente, porque vez ou outra isso volta nos nossos atendimentos em paróquia e nós padres temos que dizer o óbvio, claro que com maneira mais caridosa, porque senão dá processo. Hoje em dia tudo virou problema, vira né? problema, né? Não pode frustrar, né? A gente só carrega nos ombros, ou quem não tem condição de andar porque não sabe ainda andar, está numa fase infantil e precisa de um bebê de colo, não consegue andar. Ou quem está ferido e por causa do seu machucado não consegue andar. Se nós temos condições de usar as nossas pernas, são com as nossas pernas que nós precisamos ir. E para as quaisquer dimensões da nossa vida, né? Não só na literal, mas também na espiritual, na afetiva, na dimensão ética. Nós muitas vezes estamos invertendo o papel dizendo que isso é forma de amor, né? E o amor é deixar com que o outro, às vezes, assuma as consequências da sua não ação. Para que ele aprenda a desenvolver a capacidade de dar passos no tempo certo. Pois não, professor. Tem um versículo bíblico lá no tanque de Betesda. Sim. Que mostra muito isso. O tanque era milagroso, era só andar e entrar. E o mendigo ficou lá 28 anos esperando alguém colocar ele no tanque. Quando Jesus chegou, ele falou assim, pega suas tralhas, pega suas coisas e anda. Tá na hora, isso, né? Tá na hora. Né? Então, a gente precisa parar de esperar o outro nos conduzir para esse tanque. Né? A gente tem perna, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Tem sede? Levanta e vai buscar. Tem fome? Vai lá comer. Né? Tem suas obrigações, tem sua rotina, tem que executar. Mas responde pra gente aqui, padre, me ajuda também. E tem um jeito mais fácil de dizer não? Acho que o jeito mais fácil é sendo sempre amoroso ao dizer não, né? Quando não é necessário, ele precisa ser dito. Sim. Sem muito rodeio, né? Você me fez lembrar os jovens da minha paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, e muitos deles estão nos acompanhando agora. Deixa um abraço para essa moçada aí que está conosco, né? E eles brincam assim, padre, o não do Senhor nos dói, mas é muito necessário. Porque tem hora que nós precisamos dizer não.
seja porque a função que a gente está nos permite ver o que eles não estão vendo, seja para o bem pessoal e de crescimento das pessoas, nós precisamos do não. E me parece que hoje, Piotr, na sociedade atual, o não virou pecado, né? Pecado. Tudo nos é permitido, menos dizer que nós não podemos ou que não nos convém. Vai ser Então, processado. o verdadeiro amor é... Rádio América, aciona o jurídico aí, por favor. Muito bem, faltando 19 minutos para as 5. Daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo no Falando de Vida pela TV Horizonte e Rádio América. Hoje recebendo a pedagoga e professora Ângela Matilde e o padre Felipe, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Tá chovendo aí, a gente vai atualizar as informações. Fique conosco. TV Horizonte, Rádio América, o melhor que tá tendo no momento. Pode ficar com a gente, viu? 19 para as 5. Muito bem, falando de vida pela TV Horizonte e Rádio América, nessa convergência, você que já está nos acostumando a ver e ouvir, você que ainda está começando conosco, é a convergência Rádio América e TV Horizonte juntos no Falando de Vida. Hoje recebendo aqui a professora e pedagoga Ângela Matilde e o padre Felipe Carvalho, da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da pedagogia. Em off aqui, se a gente pudesse contextualizar o que a gente estava falando, seria ótimo, mas é longo o assunto, não dá para contextualizar tudo, né, professora? Mas explica para a gente, a senhora está rindo aí porque eu estava falando aqui um pouco de coisas pessoais, né? Mas como é que dá para amenizar um pouco esse sofrimento? Eu quero que a senhora segure aí essa resposta, porque eu queria dar um recado importantíssimo, 14 para as 5, que é exatamente o Falando de Vida. São coisas da vida e muito importante a família. E é para lá que a gente vai, para a Praça das Famílias. Eu faço parte, Catedral Cristo Rei, nossa casa santa de oração. Muito bem, 14 minutos para as 5. Faça parte você também da Praça das Famílias. É uma obra que nasceu do coração de Dom Valmor. Nós queremos que você participe desse monumento, na verdade. Muito mais do que um monumento, é um local que vai agregar valor importantíssimo na sociedade, não é isso, padre? Com certeza, a Praça das Famílias, além de um espaço de convivência, nos ajuda a edificar a Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte, a Catedral Cristo Rei, que, para além do seu espaço celebrativo religioso, oferecerá a continuação de serviços tão valiosos como este da Rede Catedral de Comunicação Católica. Muito bem, eu queria convidar você para conhecer a Catedral Cristo Rei, no finalzinho ali da linha verde, próximo ao shopping. Nós já temos uma estrutura interna com um poder tecnológico arrojado, mas precisamos da sua ajuda. Contribua, nos ajude, faça parte, entre em contato, 3269-3101, 3269-3101. A Praça das Famílias é para colocar para sempre o nome da sua família e o seu nome também nessa Praça da Bênção, que é a Praça das Famílias, e logo, logo nós vamos todos estar juntos lá. 13 minutos para as 5. Continuamos no Falando de Vida com a professora Ângela Matilde, pedagoga e PhD. Ela disse PhD na formação dela. E o padre Felipe também, com esse carisma todo que ele tem. Professora, voltando aqui, já quase nessa reta final do programa, eu queria que a senhora sintetizasse para a gente. Nós abordamos alguns assuntos que são intrínsecos até à pedagogia, mas o mais importante é tentar levar ao telespectador e ao ouvinte da Rádio América o que dá para fazer nessa confusão toda do tecido social já rompido, da desavença às vezes familiar, o aluno ou filho que não aceita em hipótese alguma
que o pai retire dele o celular em momento algum, né? E nós adultos temos essa dificuldade também. Mas como é que dá para conciliar isso tudo e trazer harmonia para dentro da gente? Piotr, antes de responder, eu até trago também aqui a participação da Lucilene França. Por favor, pai. Porque vai muito na direção da pergunta que você fez para a professora, o que dá para fazer. Ela traz uma partilha assim: sempre ouvi o farol de minha mãe, estudar para a grandeza do Brasil. Depois de me formar professora, pensei, estudar o quê? Para quê? Como? E hoje, enquanto aluno, queremos o quê? Por quê? Que educação é essa que queremos nestes tempos de tantos desafetos? É um poema, né? Então, a questão é o seguinte: tem jeito. E nós precisamos voltar aos velhos hábitos. A velha família. Que bom ouvir isso. Né? Onde que a casa, ela tinha cheiro de casa, cheiro de comida, cheiro de pai, cheiro de mãe. Cheiro de livro. De livro, de organização, né? Você sabia que ia para a escola. A questão do método de ensino, da questão educacional, gente, sempre foi falha, né? Mas isso não significa que você tem que ficar choramingando, achando que não tem solução. Tem. O cérebro chegou dentro da escola, tá lá, a ciência está aí, saúde e educação fizeram um pacto de produtividade. O que a gente tem que fazer é se informar, capacitar, reunir, né? E buscar realmente a função de cada um. Qual que é a sua função no processo educacional? Qual que é a sua função no processo educacional na família? Porque tem muita gente terceirizando os filhos para a escola. A escola não tem essa condição. Nunca teve, nunca terá. Porque se a escola passa a ser a função paterna e materna dos seus filhos, o que você passa a ser? Nada. Né? Então, isso é muito sério. Bom, se nós temos aqui um exemplo de alguém que, entre aspas, né, professor, tinha tudo para dar errado e virou PhD, de uma aluna, uma criança dislexa, não desmotivada pela família, pelo sistema. Não vai dar certo, não vou mexer com isso não, né? A senhora poderia estar hoje aí num cantinho, relegada à dislexia, se tornou PhD em pedagogia, olha que maravilha. 2 PhDs, 80 livros escritos, Nossa. É a maior referência. A senhora que pode tem na divulgar pesquisa. o seu canal de comunicação, o seu Instagram, para quem está em casa? Tá. Eu gostaria muito que a senhora colocasse com carinho. Aproveitem, bebam dessa água que é pura, cristalina, da professora Ângela Matilde, pedagoga, com PhD. Eu acho que você vai aproveitar muito os conceitos dela para sua casa e para sua escola também. Como é que faz para quem quiser contactá-la? Tem o Instagram, tem o Facebook? O Instagram é @doutora Ângela Matilde e tem o site também, www.doutoraangelamatilde.com. Só queria soletrar, gente, o Matilde, que é MATHYLE. Tem um TH no meio. Matilde, MATHYLDE. Qualquer dúvida, manda o zap que a gente confirma para você também. Padre Carvalho, Padre Felipe Carvalho, nesse finalzinho aqui, eu gostaria que o senhor pudesse sintetizar para a gente essa junção da pedagogia com a fé, com a experiência que o senhor tem no dia a dia lá com os jovens, que eu sei que é muito gratificante, mas que também às vezes é penosa. Sim. Usei a palavra pesada. Mas é difícil. É na justa medida. Na justa medida. Exige de nós uma pena, não é? Não tem como não lembrar do saudoso São João Paulo II num documento que ele escreveu e ficou extremamente famoso, Fides et Ratio, né? Onde ali o Papa João Paulo II equilibrava fé e razão e terminava com esta imagem que é poética, mas ao mesmo tempo é uma maneira mais harmoniosa de descrever essa realidade. Dizia João Paulo II que a fé e a razão são as duas asas de um mesmo avião, sem a qual ele não consegue alçar voos. Nós não podemos achar que tudo será resolvido somente pela fé, ou que a vida humana precisa ignorar a fé e cuidar só da razão. Ambas precisam estar na justa medida para que este avião, que é a pessoa humana, possa alçar voos de amadurecimento, de crescimento e de santificação
tal como nós esperamos na vida cristã. Maravilhoso. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe a senhora. Amém. O programa é curto, o espaço poderia, né, beber mais, mas eu acho que tudo na medida certinha fica de bom tamanho, viu? Fica assim. Muito obrigado, a professora agradeço. Ângela Matilde. Padre Felipe, mais uma vez obrigado pela gentileza, o seu carisma, o seu astral, a sua boa energia no Falando de Vida faz bem pra gente. Obrigado, Piotr. E nós continuamos aqui na rádio, né? Você que está na TV pode continuar participando conosco também na rádio e com a sua interação pelo WhatsApp. Muito bem, faltando 6 minutos para as 5. Daqui a pouquinho nós continuamos juntos aqui na Rádio América 107,1. Nós vamos terminando a transmissão simultânea e daqui a pouco você fica aí na TV Horizonte com o nosso querido Assir Antão e o programa Ei Gente, que tá bom demais. Continue também na Rádio América 107,1. A gente vai continuar falando de vida e falando muito de trânsito e trânsito livre para você. Obrigado pela audiência, pelo carinho. 6 minutos para as 5. Fiquem com Deus.